Oi, tudo bem? Aqui é a Carla Romão e hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre realização no trabalho, satisfação no trabalho, sobre procrastinação e qual que é o sentido de tudo isso, né? Para onde que vai levar trabalhar tanto, estudar tanto? Então vou trazer aqui algumas reflexões para que vocês possam amadurecer algumas ideias e acalmar um pouco as emoções aí no meio de tanta doideira, né? E de tanta cobrança que é esse mundo e essa sociedade que a gente vive. Deixa eu me apresentar um pouquinho antes, né? Bom, como eu disse, meu nome é Carla Romão e eu sou formada em psicologia, sou pós-graduada em comunicação interna pela FAP, a minha graduação de psicologia pelo Mackenzie. E hoje eu moro aqui em Lisboa e faço mestrado de Ciências das Emoções. E o meu papel é facilitar e trazer toda essa bagagem que eu tenho de mundo corporativo, de empreendedorismo e trazer uma linguagem simples, fácil e objetiva para que você consiga aplicar já na sua vida. E a minha missão de vida é trazer o sentido do trabalho para as pessoas, é que as pessoas possam viver um trabalho com mais sentido, uma vida com mais significado, sem seguir tantos os padrões, né? Então, eu espero que o conteúdo que eu trago aqui hoje para vocês ajude. Bom, então para começar, eu quero trazer a referência da Hannah Arendt, que ela traz uma reflexão sobre o que é o trabalho. Ela tem um texto longo em que ela traz referência de vários outros autores, como o Marx, enfim, o Dante, mas aqui eu vou trazer duas coisinhas para a gente começar a refletir qual que é o sentido do trabalho, o sentido do estudo. E aí, o que ela fala então? Que existem dois vieses, né? Existem duas formas da gente pensar sobre o trabalho. A primeira forma é a forma de labuta. O que é a labuta? É o labor, né? É a forma com que a gente olha o trabalho como é, colher, né, frutos. Então a gente trabalha pelo dinheiro, trabalha para ter algo em troca. É o nosso meio de subsistência. Nossa forma de existir é através da labuta. Nossa forma de subsistir é através da labuta, é através do suor, né? Mas uma outra forma da gente observar e refletir o trabalho é a gente pensar nele como uma obra, que é um sentido mais existencial. E todo ser humano tem essas duas necessidades, uma necessidade de subsistir, uma necessidade material de ter o dinheiro, de ter a matéria, e uma necessidade existencial, que é algo mais subjetivo, que é muito complicado, é muito difícil mensurar, né? As ciências humanas aí estão há muitos anos tentando investigar a subjetividade, né, do ser humano. Bom, então assim, aí a gente traz então essas duas reflexões. A gente está nesse mundo e a gente precisa ter um meio de sobreviver. Antigamente a gente tinha ali a condição de poder trocar, a gente trocava o milho pela abobrinha e a gente tinha a troca. Hoje algumas comunidades já estão voltando nesse formato de trabalho e não só trabalhar pela troca, trocar o seu talento ou trocar o seu conhecimento por dinheiro, mas também tem muitas pessoas, muitas comunidades, muitas tribos aí voltando ao formato de antigamente, que era trocar um bem pelo outro, trocar um talento pelo outro. Bom, a gente tem uma necessidade objetiva e uma necessidade subjetiva, uma necessidade material, uma necessidade espiritual. Então é importante a gente olhar para essas duas esferas do trabalho, quando a gente está refletindo sobre o trabalho, quando a gente tem uma sensação talvez de vazio interno. Porque se a gente tem essa sensação de vazio interno, de falta de sentido, é porque a gente está olhando o trabalho só como labuta, só como meio de subsistência e não como meio de nós executarmos a nossa programação de vida, de executar a nossa missão, um meio da gente ter a nossa satisfação íntima sanada também. Então eu trago então essa reflexão. Até quando, né, a gente vai trabalhar só pelo dinheiro? E esse modelo de sociedade que a gente tá inserido, né, onde a gente tem que trabalhar, tem que produzir, tem que ter status e tem que chegar num lugar que a gente nem sabe o que é. Né? Então a gente entra no meio de ensino, tem que ir lá, primeira, segunda série, ensino médio, ensino fundamental, agora você tem que fazer
graduação, depois pós-graduação, e depois mestrado, e depois doutorado, e depois pós-doutorado. Para que tudo isso? Qual que é o sentido real de tudo isso? Eu estou falando de um lugar em que eu segui uma vida acadêmica, eu gosto de uma vida acadêmica, de estudar, de estar em meio a pesquisadores, mas tudo isso tem um sentido por trás, e é um sentido subjetivo, é um sentido existencial, é um sentido de obra, como diz a Hannah Arendt. Não é só um sentido de labutar, um sentido de produzir dinheiro, é um sentido de produzir sentido, de trazer sentido às coisas. Então, assim, reflita qual que é a sua filosofia de vida, né? Quais são as suas necessidades? Faz uma lista, quais são as necessidades que você tem? Suas necessidades materiais e suas necessidades existenciais, as suas necessidades subjetivas, quais que são, né? Outra dica aqui, o que te dá prazer? Quando a gente está no mundo acadêmico, é muita cobrança, a gente tem que produzir, tem que ler, e tem que. Isso nos distancia de quem a gente é em essência. Então, é muito importante a gente ter um olhar para nós mesmos, né? Então, eu trago então esse tema aqui sobre trabalhar e a gente olhar então para essas duas esferas, o que eu estou labutando e o que eu estou fazendo uma obra, né? O que eu estou criando aqui. Tá, e aí diante disso eu queria falar um pouquinho sobre procrastinação. Quando a gente entra nessa lógica de produzir, e de eu tenho que estudar, eu tenho que ser alguém, eu tenho que ter uma empresa, eu tenho que ter uma colocação profissional, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter um status, isso gera uma bagunça interna, né? E aí, então, eu queria trazer um pouquinho sobre a procrastinação. Existem vários estudos em que falam sobre a procrastinação dentro da procrastinação de estudantes, né? Tem um termo que os pesquisadores utilizam. Mas assim, basicamente eu vou trazer aqui os elementos mais simples para que você possa começar a refletir do porquê que você procrastina. E assim, a primeira coisa que eu quero trazer é que procrastinação não é um problema de gerenciar tempo, e sim um problema de regulação emocional. Tá, o que é regulação emocional? Então, muitas pessoas falam sobre inteligência emocional, controle emocional, regulação emocional. Não sei se vocês já ouviram o termo, se regula. O controle, diferente do controle, que você vai lá, aperta o botão e já tem uma resposta, a regulação a gente vai testando, a gente vai sentindo. A regulação passa necessariamente por nós sentirmos a emoção e perceber como nós, como indivíduos, vamos regular, né? Como nós, como indivíduos, vamos administrar ali aquela emoção. Então, quando a gente sente raiva, quando a gente sente tristeza, tudo isso faz parte. São emoções que todos nós temos. Mas o que eu vou fazer com isso? Para que serve? Eu vou gritar? Eu vou ficar contido? Como que vai ser? Então, regulação emocional é algo importante do ser humano. Como é que a gente regula as nossas emoções? Tem várias maneiras, tá? E aí aqui já vão aqui algumas dicas, alguns exercícios que vocês podem ir fazendo. A gente pode regular nossas emoções através de exercício físico, pode regular nossas emoções através de terapia, de grupos terapêuticos, através da leitura, através de respiração, pode ser através do corpo ou através do pensamento. Sempre existe uma elaboração, né? A gente sempre vai refletir sobre aquela emoção. A gente sente a emoção, mas depois tem um processo de você trazer para a consciência, de você entender aquilo de um lugar mais racional e menos emocional. Então a regulação é isso, é a gente sentir e refletir sobre aquela emoção. Não simplesmente sentir e agir na impulsividade. Procrastinação não é uma questão de gerenciar tempo, de fazer planilha e de colocar na agenda. É muito mais uma questão de nós sabermos lidar melhor com as emoções do que de saber mexer num aplicativo ou algo que vai estruturar a nossa agenda. Então, a gente posterga as atividades que não nos dão prazer. A gente posterga as atividades que são que são muito difíceis de serem executadas, ou que são tão fáceis que não desafiam a gente em nada, ou que são monótonas, ou que são chatas. Então, limpar a casa, sei lá, lavar a louça, é tão chato, parece que não vai agregar em nada que a gente vai postergando, né?
E aí, dentro do trabalho, dentro dos estudos, quando a gente olha para isso, tem coisas que talvez não tem tanto sentido pra gente, por isso que a gente posterga, ou são tão beabá, são tão fáceis que a gente posterga. Por outro lado, as atividades que são muito complexas e muito desafiadoras, a gente também tende a postergar. Por quê? Porque isso nos gera uma emoção desagradável, gera uma sensação de eu sou burra, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. É, Gera uma angústia, uma ansiedade de tipo, nossa, mas isso é muito difícil, é muito complexo, como que eu vou fazer? Então a gente acaba também postergando para não entrar em contato com essa emoção desagradável. Por isso que esse autor que eu trouxe, o Charles Dixon, ele fala sobre isso. Ele fala que não é uma questão de agenda, e sim é da gente falar, não, beleza, tá, isso aqui não tá muito fácil, não é legal, mas vamos encarar. Eu sei que vai me trazer ansiedade, eu sei que vai me gerar angústia, mas vamos topar. Por quê? Porque tem um sentido, tem um propósito, tem um ganho a longo prazo. A questão de procrastinar é porque a gente vê ganhos só a curto prazo. E os jovens, em geral, têm a tendência de agir pelo princípio do prazer. Então, tipo, só vou fazer o que me dá prazer, só vou fazer aquilo que eu gosto. Então, isso também tende a gerar mais procrastinação. Então, quando a gente vai amadurecendo um pouco mais, a gente entende que não, a gente não faz as coisas talvez só porque a gente gosta ou só pelo prazer. Tem coisas que vão nos trazer benefícios a médio e longo prazo. E aí, aqui, outro exercício que vocês já podem ir fazendo é uma lista do que eu quero. O que eu quero daqui 3 anos, daqui 5 anos? E tentar ao máximo se desligar das demandas e das coisas que a sociedade vão impondo a gente. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, fazendo psicologia, meu sonho, eu já trabalhava em RH e tal, o meu sonho era ser diretora de RH. Só que à medida que eu fui chegando mais perto daquele sonho, eu vi que não fazia sentido. Então, assim, é importante a gente ter um vislumbre, tipo, o que eu quero? Eu quero sair pelo mundo num trailer e viajar. Tá, beleza, mas hoje eu consigo isso? Não, não consigo. Tá, então o que eu vou fazer para viabilizar? Então faz uma lista das coisas, eu chamo de vision board ou mural do futuro. Faz um mural, pega umas fotos no Pinterest ou umas fotos no Google e coloca ali onde você quer estar daqui 3 anos? Né? Eu quero estar trabalhando em qual tipo de empresa? Eu quero estar atuando com o quê? É importante ter essa visão a longo prazo quando a gente está falando de procrastinar, porque aí as coisas que são muito fáceis ou muito monótonas ou muito complexas é, acabam tendo mais sentido quando a gente tem um norte, quando a gente tem onde chegar. Então, ter esse moral do futuro até estampado assim é legal, porque quando você, eu tenho que estudar isso, tenho que estudar aquela matéria, tá, por que eu tô fazendo isso? Porque eu quero me formar, tá, por que eu quero me formar? Porque eu quero trabalhar com tal coisa, então tá bom, deixa eu encarar isso aqui. Então isso é uma das maneiras da gente procrastinar menos, ver que o prazer imediato não vai trazer tantos ganhos a médio e longo prazo, tá? Então, assim, basicamente é isso sobre procrastinação que eu queria trazer. Então, tá. Então, sobre procrastinar. Bom, então vamos amarrar aqui com o bem-estar subjetivo. Tá, então vamos amarrar aqui com o bem-estar subjetivo. O bem-estar subjetivo, existem várias pesquisas que falam sobre bem-estar subjetivo e tal. É uma avaliação única e exclusiva do indivíduo. Então, o estudo do bem-estar subjetivo é feito com o que a gente chama de autorrelato. Então, a pessoa vai lá, vocês já devem ter feito esses testes, né? De 0 a 5, o quanto que essa afirmação tem a ver com você, o quanto que você concorda. Porque quando a gente estuda o bem-estar subjetivo, tem a ver com o repertório da própria pessoa, tem a ver com o histórico da própria pessoa. Então, assim, é a percepção que ela tem da vida, é a sensação, são as emoções que ela está sentindo naquele momento, é uma satisfação íntima e basicamente assim é uma coerência entre o pensamento, entre o sentimento e as ações que ela está tendo, né? Que ela tem. Então, quando a gente está falando de bem-estar e de satisfação, a gente tem que olhar
para aquilo que a gente foi ensinado. Então, o que, que os nossos pais falaram pra gente que é certo, o que, que a sociedade fala pra gente que a gente tem que fazer, quais são as morais impostas, né? Quais são as coisas impostas pela sociedade? E aí, trazer para a nossa realidade mais íntima e subjetiva se isso está fazendo sentido. Então, o conflito da satisfação íntima, o conflito do bem-estar subjetivo, do seu bem-estar emocional, entra aí. É quando a gente já tem um pouco mais de maturidade, a gente olha para tudo aquilo que a gente aprendeu, olha para todos os contextos, para tudo aquilo que os nossos pais falaram, para tudo aquilo que a escola ensinou, tudo aquilo que talvez as instituições como igreja ou, enfim, as comunidades pelas quais você viveu, a própria faculdade, a própria escola, falam para você que você tem que viver daquilo, mas no seu íntimo aquilo talvez não faça tanto sentido. Então a gente fala para nós ouvirmos a intuição, a sensação, o que aquilo te traz. Então quando a gente começa a refletir sobre os nossos aprendizados é que entra o conflito, é que entra a insatisfação. Então quando eu estava lá trabalhando em RH, no mundo corporativo, antes de empreender, eu fui ensinada que o sucesso era eu chegar a ser diretora de RH e que eu tinha que ganhar muito dinheiro e que ter status, trabalhar em multinacional. Eu tinha que viajar muito a trabalho, isso era importante, isso era legal. Só que em algum lugar dentro de mim aquilo já não estava mais fazendo sentido, porque eu estava só trabalhando pela labuta. Eu não estava mais trabalhando pela obra, eu não estava mais trabalhando para satisfazer uma necessidade íntima e subjetiva minha, uma necessidade existencial. Aquele trabalho estava só me proporcionando a minha subexistência, estava só me proporcionando o dinheiro. E aí, quando é só o dinheiro pelo dinheiro, perde o sentido. De que me adiantava trabalhar, ter dinheiro, se eu não tinha final de semana, ou se eu não tinha tempo livre, ou se eu tinha uma férias, apenas uma vez no ano eu tinha férias, né? Então, a satisfação é um conflito que existe entre o que a gente aprendeu e o que a gente quer viver. E aí, como que a gente resolve isso, então? Respirando fundo, falando, tá, vamos lá, eu aprendi isso aqui, mas existe outra forma de fazer. Eu não preciso ser diretora de RH, eu posso empreender. Então a gente precisa explorar, entender quais são as possibilidades que o mundo traz pra gente de labutar e de trabalhar e de criar a nossa obra, certo? Então tá, que atividades que eu posso fazer que vai me proporcionar o ganho financeiro, mas que vai me proporcionar o ganho de satisfação? Né, o meu bem-estar. E aí então aqui eu trago o quê? Qual que vai ser o seu norte diante de tudo isso? O seu norte vai ser a autopesquisa. Você tem que se entender. Você tem que entender esses conflitos internos, essas crises existenciais, essas crises de identidade, né? E como que a gente entende isso? Terapia. Não é porque eu sou psicóloga, mas assim, terapia é o momento em que a gente fala, como que a gente elabora as coisas, né? Como que a gente entende, como que a gente olha assim para o que a gente aprendeu e fala, putz, não faz tanto sentido isso, mas e aí, o que eu vou fazer com tudo isso? Eu tô sentindo que não tem uma coisa aqui que tá me angustiando, mas e aí, o que eu faço, né? Então, a minha sugestão é autopesquisa, faça terapia, estude também, né? Leia sobre o assunto que está te angustiando, certo? Então, a terapia, o processo de fala ou processo de escrita é muito potente. É a partir daí, lembra que eu falei no começo? Que para a gente regular as nossas emoções, a gente precisa sentir e depois passar para o racional, compreender, trazer para a consciência. A terapia ajuda nisso, porque quando a gente fala, quando a gente escreve, quando a gente dança, quando a gente se expressa, a gente traz para um outro nível de consciência, a gente passa a entender aquilo que a gente está vivendo, o conflito e a crise que a gente está vivendo através de um outro olhar, com mais maturidade, tá? E outra, questiona, é muito importante você questionar esse sistema que a gente vive. O quanto que esse sistema está sendo funcional, o quanto que esse sistema está sendo colaborativo. E quando eu falo sistema, é o sistema educacional, é o sistema político, é o sistema social, é o sistema que a gente vive. A gente vive dentro de um sistema, né? O quanto que os aprendizados religiosos ou os aprendizados filosóficos, os aprendizados da sua família, o quanto que isso tem coerência no seu ser, como
no seu ser mais essencial que existe. Então questiona com humildade, aberta, né, a novas possibilidades, sem recriminar e sem falar, nossa, isso é muito ruim, mas num lugar de, olha, isso não faz sentido para mim, eu não concordo, eu vou procurar outras possibilidades. Que foi o que eu fiz. Tava lá eu insatisfeita na vida corporativa, porque aquele sistema do emprego, do modelo CLT, né, desse modelo de trabalho, não fazia mais sentido para mim. Então, peraí, deixa eu ver, como que eu faço aqui? Ah, eu posso empreender. Ah, eu posso abrir o meu próprio serviço. Ah, o que mais que eu posso fazer? Eu posso prestar concurso. Putz, não, concurso não. Então, quais são as vias? Quais são as possibilidades? Então, questione. Outra coisa, gente, ó. Aprende a respirar. Quando a gente está falando de regulação emocional e quando a gente está falando de se entender, passa muito por um lugar de se ouvir, de sentir as nossas emoções e a gente esquece de respirar. Então respirem. Respira fundo. Isso é importante, oxigenar o nosso cérebro, oxigenar o nosso corpo. Isso ajuda a ter mais consciência, a gente elaborar melhor as nossas crises e as nossas questões. Mas também não basta a gente só ficar, vamos respirar e pensar e ir num lugar super etéreo e espiritualizado. A gente está no mundo da matéria, a gente tem que ter a mão na massa, a gente tem que ir para a ação, né? Se está muito difícil, busca ajuda, busca uma rede, né? Esses estímulos, essas pessoas ajudam muito a gente se encontrar o nosso lugar, a gente se identificar, a gente ver o que a gente gosta, o que não gosta, o que concorda, o que não concorda, o que é, o que não é. Então, interaja, vá para ação também, tenha atitude e testa, experimenta. E paciência. Se a gente for olhar para a natureza está aí para mostrar que existem ciclos. Então a gente tem as 4 estações, a gente tem o dia e a noite, as frutas, né? A gente tem as árvores, né? A natureza, ela vai ter uma fase que ela não vai dar fruto, vai ter a fase que ela vai dar fruto. Então entenda qual que é esse seu ritmo, entenda esse seu processo, isso é muito importante. Não adianta a gente ir de novo na lógica do externo, na lógica da sociedade, na lógica dos sistemas de ensino, dos sistemas de trabalho. Entende qual que é o seu ritmo. Tem que ter disciplina, você tem que isso, tem que aquilo. Então assim, respira, calma, porque encontrar esse seu ritmo é muito, muito libertador quando você entende que talvez você trabalhe melhor, você seja mais produtivo de madrugada do que de dia. Você tem a sua biologia também. Então, entender esses seus ritmos é muito importante. E respeitar o ciclo. Tudo tem um processo, né? Então, a gente nasce, vive e morre. Esse processo é um processo longo. Dentro deste longo processo existem microprocessos, né? Então a gente fica bebê, se desenvolve, chega na adolescência, aí a gente fica jovem, aí meia idade, aí a gente fica idoso. Então tem esses processos, tem as crises de cada idade, tem esses ciclos. Então viva o processo da sua idade, do seu contexto, do que você está vivendo é importante. Respeitar esses processos. Bom, então assim, eu quero deixar aqui para vocês, eu passei várias dicas, vários exercícios para que vocês possam ir refletindo de qual que é o sentido de tudo isso, né? E aí eu quero trazer aqui então só um exercício final, que tenha em mente, né? Tenha em mente não, reflita, anote, né? Quais são os pensamentos? Quais são os seus pensamentos? Quais são os seus sentimentos? E qual que é a sua ação? O que é aquilo que você está agindo? Essas 3 coisas são indissociáveis. Tudo que você pensa gera uma emoção e gera uma atitude. Então, se você pensa que você não é capaz, isso vai te gerar uma sensação de angústia e você provavelmente não vai fazer. Se você pensa que aquilo é muito difícil, vai te gerar uma sensação de ansiedade e você provavelmente vai procrastinar, vai postergar. Então, quando eu falo para respirar, é também para oxigenar os seus pensamentos. É para você entender também quais são as suas emoções ali, né? Essas 3 coisas são indissociáveis. Então aqui, o exercício que eu vou trazer para vocês é o seguinte. Para você entender quais são as suas atitudes, é importante
você ter clareza de quais são os seus valores. O que é valor? Valor é aquilo que é importante pra gente, é aquilo que a gente não abre mão. Todo mundo tem os seus valores. E normalmente a gente tem até os nossos valores familiares. Então, a sua família ensinou valores e filosofias de vida. Então, talvez seja um valor da sua família, sei lá, o status, talvez seja o valor da sua família, a liberdade, talvez seja o valor da sua família, a individualidade. O que é importante? Como que a gente identifica nossos valores? Olhando para as nossas decisões. Então tá. Por que eu escolhi essa faculdade? Eu escolhi essa faculdade porque meu sonho era ser, sei lá, arquiteta. Meu sonho era ser psicóloga, né? Tá. Então, mas o que estava por trás quando eu decidi isso? Então, provavelmente ali um valor é o valor da satisfação pessoal, o valor da liberdade. Eu decidi fazer um intercâmbio. Então esse intercâmbio, o que estava por trás ali? Estava por trás da minha liberdade. Eu escolhi determinado namorado, determinada namorada. O que estava por trás dessa escolha? Então, primeiro listar ali quais foram as decisões que você tomou na sua vida e o que estava por trás dessas decisões. Por que é importante você entender os seus valores? Porque isso vai nortear as suas escolhas, tá? Então tá, e outra, vamos aprender a ouvir um pouco mais o seu corpo, ouvir um pouco mais a sua intuição, ouvir um pouco mais o que o seu sistema físico está dizendo. Ele já te diz alguma coisa, né? Conecte-se com você, respira fundo, isso é muito importante. E saiba quais são os seus skills, quais são os seus talentos, quais são as suas paixões, os seus conhecimentos. E isso é o que eu vou voltando lá, isso é autopesquisa, isso é entender quem é você. Isso é entender como que você vai se colocar no mundo, né? E isso te traz uma calma e um equilíbrio, porque você fala, isso eu não tenho, tá tudo bem, mas eu posso desenvolver isso. Então eu trago então esses exercícios finais para vocês pensarem, refletirem e colocarem na prática, né, como que você pode parar de procrastinar ou como que você pode ver sentido em tudo isso, tá? Então assim, recapitulando, né, pra gente ter um fechamento aqui. A gente trabalha por uma necessidade de subsistir, uma necessidade material, mas uma necessidade subjetiva, uma necessidade de existir. A gente procrastina com medo de entrar em contato com as nossas emoções desagradáveis e por necessidade de atingirmos e de vivermos o prazer momentâneo. Esquecemos de pensar mais a longo prazo. E aí, diante de tudo isso, então, a gente entende que o nosso bem-estar só a gente mesmo pode saber o que é, porque é uma sensação única e exclusiva nossa. Só que isso entra em conflito quando a gente olha para o externo, quando a gente olha para o que a sociedade nos ensinou, porque a família nos ensinou, e aí a gente entra em conflito entre o que a gente aprendeu e o que a gente está sentindo. Como que a gente melhora isso? Entendendo quais são os nossos valores reais. O que é aquilo que a gente acredita? Entendendo também como a gente funciona, quem eu sou, o que eu gosto de fazer, o que me dá prazer, né? Por que eu estou fazendo tudo isso? E aí eu termino aqui então com uma frase que eu acho muito legal, que é: a ação, com todas as suas incertezas, é um lembrete sempre presente de que não nascemos para morrer, mas sim para iniciar algo novo. Então explorem, não tenham medo de explorar e de viver algo novo. Espero que tenha ajudado, que vocês tenham gostado desse conteúdo que eu trouxe para vocês. O meu objetivo aqui é expandir o pensamento de vocês e trazer mais reflexão sobre qual que é o seu papel nesse lugar, nesse mundo, qual que é o sentido do trabalho, por que você faz o que você faz.